Bora acompanhar a pintura dessa página comigo, e o livro que eu tô usando hoje é esse daqui, Cozy Christmas. E como essa página é inspirada na história de João e Maria, eu quis fazer essa casinha bem biscoituda, tanto que as referências que eu peguei foram essas aqui. E para conseguir começar a fazer esse efeito, eu quis pegar um tom de marrom e combinar ele com esse amarelinho meio creme, que a ideia é fazer como se fosse dois tipos de biscoito diferente. E indo pros doces, aqui na parte do pirulito eu quis fazer ele em espiral, então para isso eu fiz primeiro com o lápis demarcando todos os espacinhos para depois vir com o marcador pintando. E nessa parte de cima do telhado da casinha, eu quis fazer como se fosse uma pasta americana. Então eu vim com um cinza mais claro que eu tinha para fazer algumas sombras ali e a gente começar a dar volume nessa pasta. Aproveitei para fazer um detalhe a mais aqui nas janelinhas e na porta. E eu usei o mesmo marrom que eu pintei a casinha toda. A diferença é que na portinha eu usei um tom mais escuro para fazer esse detalhe a mais. E o que vai dar vida e brilhar aqui para esse efeito de biscoito são os lápis de cor. E eu vou pintando tudo ao redor que tem aqui na casinha, porque a própria textura do lápis de cor vai fazer esse efeito de queimadinho. E eu venho pintando com o lápis de cor em todos os detalhes, até ali nas janelinhas, pra gente dar um destaque a mais, principalmente nessa parte de dentro que eu queria fazer uma iluminação. E para dar mais volume a esse efeito de pasta americana, eu venho com um lápis comum de escrever e venho passando ele em todas essas bordinhas e venho esfumando depois para dar ainda mais esse efeito de volume. E aqui eu tô usando um esfuminho porque eu suo muito a mão, então se eu viesse com o dedo ia manchar muito a pintura, mas você também tem essa opção. E o chão eu fiz bem colorido porque eu queria que ficasse estilo algodão doce, porque me lembra essas formas mais redondas, algo bem fofinho. Então eu usei duas cores pastéis e nos doces usei cores bem coloridas, mas continuei seguindo a temática de tom pastel pra gente deixar uma coisa mais fofinha. E aqui usei também o lápis de cor pra gente dar mais textura pra esse chão e ficar com o efeito que a gente quer de algodão doce. E essas bolinhas vermelhas que eu fiz em cima do teto da casinha era pra lembrar tipo umas cerejas. Depois a gente vai finalizar. Essa árvore me lembrou muito Natal, então eu continuei nessa temática, fiz só alguns efeitos ali a mais e continuei usando tons mais claros. Aqui no personagem, o diferencial dele foi que eu usei a caneta branca, na verdade aquela blender, e fui fazendo vários pontinhos para dar uma textura no corpinho dele, porque eu achei muito sem graça só a pintura e eu adorei fazer esse efeito, eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. Finalizei aqui com várias canetas coloridas pra gente fazer uns granuladozinhos em todos os sorvetes. Usei a caneta branca pra dar os detalhes finais. E o resultado final dessa pintura foi esse. Eu gostei muito de pintar essa página, porque deu pra brincar muito com as cores e com as texturas. O lápis de cor aqui brilhou. Então aproveita e me conta aqui o que você achou. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.